Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, uma data importante para conscientizar toda a população sobre o combate à violência de gênero e a luta pela garantia dos direitos dessas pessoas. Mas que desafios têm sido enfrentados pela comunidade LGBTI+, porque a violência contra essas pessoas ainda existe? Quais avanços e conquistas recentes da legislação brasileira beneficiaram essas populações? E como promover uma maior conscientização sobre diversidade de gênero e orientação sexual em nossa sociedade? O Contraplano está começando. Para construir o programa de hoje, recebemos o coordenador de políticas LGBTI+, da SEDPOP, Alberto Lima, a defensora pública de defesa da população LGBTI+, Lindevânia Martins, e a representante do Fórum de ONGs LGBTI+, Rosana Lima. Obrigado por virem. Queria começar falando, Betinho, sobre a importância desse dia 28 de junho, a importância do Dia Internacional do Orgulho LGBT+. Olá a todos e todas, é um prazer enorme, obrigado pelo convite, E eu já quero começar dizendo que pessoas LGBT existem e são importantes para nós. É importante dizer que o dia 28 de junho é um dia super marcante, para a população LGBT internacionalmente, porque se refere à Batalha de Stonewall. Foi um dia, era um bar que existia em Nova York, onde a população LGBT na década de 1960 a 70 se reuniam para se confraternizar, se amarem, discutirem, e todos os dias elas eram expulsas pela polícia da época, que não aceitava. Então, um belo dia elas resolveram, exatamente em 1969, no dia 28 de junho, se rebelaram contra a polícia. Houve praticamente uma semana de embate entre a sociedade civil LGBT e a polícia da época, até muitos LGBTs, travestis e transexuais foram mortas por esse dia, até que a polícia se conscientizou que eles não iriam parar, e os deixou de mão. Então, nesse dia, eles saíram comemorando, Então, isso foi denominado como o Dia do Orgulho Internacional LGBT, onde o mundo todo celebra essa data, em comemoração à Batalha de Stonewall. Foi aí que surgiu as paradas do orgulho no mundo inteiro. E no Brasil, nós temos a maior manifestação LGBT do mundo, que é a Parada de São Paulo. Em um único dia, ela se celebra o Dia do Orgulho, ela leva nada mais nada menos do que de 4 a 5 milhões de pessoas para a rua, Para você ver como que a gente celebra uma manifestação, e o nosso país ainda é considerado como o país mais LGBTfóbico do mundo, porque a cada 12 horas um LGBT é assassinado nesse país. Então é preciso que a gente se desbruce sobre essa questão das políticas públicas voltadas para o segmento LGBT, para que realmente, de fato, a gente dê visibilidade para esse segmento e diga à população, de um modo geral, que nós só queremos respeito. Os aceites, eles vêm de uma maneira espontânea, mas o respeito é obrigatório, para que todos nos respeitem como cidadãos que somos e que contribuímos também com a arrecadação desse país, porque, querendo ou não, é o evento que mais traz cifras para o estado de São Paulo. É a maior arrecadação do estado de São Paulo, de todos os eventos abertos, que traz. E isso é notório, isso está aí para todo mundo ver. Então, de uma certa forma, o respeito, eles nos garantem isso. Agora, Lindevânia, o Betinho falou sobre esse resgate, fez esse resgate histórico em torno da data. Fazendo também essa historicidade, a gente percebe
muitos avanços nessa causa? E que avanços a gente poderia destacar? Fábio, essa pergunta é excelente. E antes de eu responder, eu queria te propor um exercício, né? Não só para você, mas também para quem está em casa, né? Imagine que você está apaixonado por uma mulher e você não pode casar com ela. Ou quem está em casa também está apaixonado, não pode se casar com a pessoa com a qual ama, né? Ou então que você quer adotar uma criança, você e sua esposa, sua companheira, você não pode efetuar essa adoção. Ou uma coisa ainda que eu acho mais grave, que você queira de repente doar sangue para alguém que está precisando, por solidariedade, e você não possa efetuar a doação de sangue. Então, esses são alguns dos exemplos de ações que até algum tempo atrás eram vedadas, né, à população LGBTQIA+. Então, quando a gente pensa em avanços, em direitos que foram sendo conquistados através do tempo e conquistados com muita luta, está aí Betinho para poder confirmar, está aqui Rosa na questão do movimento, né, são dos ativismos, são direitos que não caíram do céu, que de repente alguém em posição de poder na política decidiu, hoje eu vou conferir, né, aos homens gays, às mulheres lésbicas, esse direito não, foi feito de muita luta. Então, alguns dos avanços que a gente pode, designar e listar são esses, em relação ao afeto, em relação à união estável, em relação ao casamento. Então, hoje, homens gays, mulheres lésbicas podem se casar, como qualquer casal heterossexual sempre pôde se casar, né? Então podem adotar filhos também, o que algum tempo atrás não podia. Então podem exercer essa parentalidade, né? Uma mulher lésbica com sua companheira ou um homem gay com seu companheiro. A gente tem que lembrar que nosso país, né, tem um grande número de crianças órfãs, inclusive crianças, né, de maior idade, e que elas não podiam, essas crianças, ir para lares, né, de casais lésbicos e casais homossexuais, né? Então, um homem gay hoje em dia, ele pode doar sangue, o que não podia. Aí a gente pensa, caramba, como é que não podia um homem gay, né, doar sangue para alguém que precisa? Pois não podia. Não é isso, Betinho? Não. Então, são avanços, né, recentes conquistados com muita luta. Eu também quero ressaltar e falar sobre a redesignação de nome e de gênero para mulheres trans, né? Então, é um nome social, é isso? Não? Isso seria o nome social, justamente. Então, uma pessoa que nasceu, né, com uma designação sexual X, com o nome X, e ela se compreendeu quando foi crescendo que ela não pertencia àquela identidade, né, que aquele nome não condizia com a pessoa que ela de fato era. Então, hoje a gente tem regras bem claras, né, que permitem que uma pessoa trans, um homem trans, uma mulher trans, né, ela possa se dirigir a um cartório e realizar um procedimento que é bastante simples para garantir que ela possa, de fato, ter em seus documentos, né, aquela designação na qual ela se compreende, a sua identidade de gênero. Se ela nasceu e foi compreendida inicialmente como um homem e se compreende como uma mulher, ela tem o direito de ter na sua identidade, no seu CPF, no seu passaporte, né, que ela é uma mulher, né, e que o seu nome é aquele, é Sofia, seu nome é Melissa, Maria, seu nome é Joana, e ser chamada daquela forma. Então a gente conseguiu avançar muito nos últimos tempos. Claro que está muito aquém do necessário, há muitas conquistas ainda a serem trilhadas, mas se conseguiu avançar muito quando a gente pensa em direitos LGBTs. E aí a gente está falando sobre o dia 28, o dia do orgulho, né? É importante a gente mencionar também que uma sociedade como a nossa, que é muito preconceituosa, que é muito discriminatória, ela faz com que a própria pessoa não consiga se olhar e não consiga se assumir. Ela cria um preconceito interno que faz com que a pessoa perca a sua autoestima, né? Então, por isso, a importância de se orgulhar de ser LGBT, né? E de pensar também no que a gente conseguiu avançar, porque eu acho que esse olhar sobre o avanço, né, faz com que a gente consiga, a partir do que a gente já conquistou, que a gente consiga reunir forças, né, para continuar lutando e para continuar conquistando outras coisas, porque nada é de graça, né? E
E a gente tem também que lembrar, é uma coisa que a Angela Davis sempre fala, que a liberdade é uma luta constante, né? Então, é uma luta constante e mesmo que se garantiu, a gente tem que lutar para que seja de fato mantido e seja de fato conservado. Agora, Rosana, eu queria... Pois não, Betinho? Contribuindo assim, só com o Ludevan estava falando, dizer o seguinte, essa questão da resignação do nome social, né? Como fala, que eu nem gosto dessa história do nome social, né? Eu acho que é o nome com que a pessoa se identifica, né? Enfim, Lindevânia, ela se identifica com Lindevânia, eu sou Betinho, eu me identifico com Betinho, eu sou do sexo masculino, sou homem gay do sexo masculino, me identifico pelo sexo masculino. Lindevânia é uma mulher, se identifica pelo sexo feminino, e é assim que as mulheres trans e travestis se identificam, pelo sexo com que elas se olham e se enxergam. E dizer que assim, até tempos atrás, o que se conseguia era a troca do nome, mas a troca do prenome, né, porque é bem dito que se diga isso, quando a pessoa vai trocar o prenome, gente, mas o nome de família, o sobrenome, ele continua. Né? Então a pessoa troca o prenome, sabe, que fica bem claro. E antes se conseguia a troca do prenome, mas não se conseguia, né, trocar a identidade de gênero, não era, doutora Lindevânia? Então tinha esse imbróglio que a pessoa tinha que entrar com um processo muito longo, de duração de 2, 3 anos, conseguiam que fosse um juiz sensível, né, conseguisse cair numa vara de um juiz sensível para que esse juiz realmente, de fato, se desbroçasse e desse a identidade de gênero feminina para uma mulher trans. Porque às vezes conseguia trocar o prenome, mas o gênero continuava masculino, né? Isso era um entrave, né? Como é que eu tenho o nome de Maria e, né, continuo masculino, meu gênero? Então, isso foi uma conquista muito grande da Defensoria Pública, né? Essa sensibilidade da Defensoria Pública, junto à Corregedoria de Justiça, né, ao STF, para que realmente, de fato, essa conquista ela viesse a ser consolidada. E digamos já que tudo que essa população LGBT hoje tem de garantias de direito é graças ao STF. Né? Porque nós temos hoje um Congresso hiperconservador, fundamentalista, que todas as nossas pautas, quando chegam, né, lá, elas são barradas. Tá? Aí nós temos o PL 122, né, que foi o primeiro projeto de lei que criminaliza a LGBTfobia nesse país. Ele nunca passou, ele nunca foi, né, sequer apreciado na Câmara para que realmente, de fato, ele fosse aprovado. Né? Então, assim, se hoje nós temos a criminalização da LGBTfobia, hoje arranjada, porque é um arranjo na lei do racismo. Né? Nós não temos uma legislação específica que criminaliza a LGBTfobia. Nós temos um arranjo que foi feito dentro da lei do racismo, né, para que criminalize a LGBTfobia nesse país. E graças a isso, né, graças a essa luta do STF, aos órgãos de defesa como a OAB, a Defensoria Pública, né, e outras manifestações dos operadores de direito que se debruçaram para que realmente, de fato, a gente tenha algumas conquistas consolidadas. Eu queria colocar a Rosana também no debate nesse primeiro bloco, Rosana, até para que a gente está numa perspectiva histórica do resgate desse dia, a Lindevânia, agora o Betinho trouxeram um pouco daquilo que são os avanços, mas que a gente pudesse também falar daquilo que é a sigla, né? Também há uma evolução dessa própria sigla LGBTQIA+, para alguns que hoje são considerados, da sua origem para aquilo que é hoje. Você poderia ajudar-nos a entender um pouco mais o telespectador que está em casa também? Perfeitamente. Eu gostaria de cumprimentar, agradecer, né, a TV Assembleia pelo convite, é importantíssimo esse momento. E também cumprimentar as pessoas que estão em casa, a todas, todes e todos. Bem, a sigla ela começou como nós estávamos conversando sobre
homoafetividade, né? Era os homossexuais. Mas deixava de fora N pessoas, N atrizes e atores, né? E daí foi para GLS, gays, lésbicas, simpatizantes. Os simpatizantes estavam incluído todo mundo, o restante, né? Aí veio, depois, com a evolução, se identificou outros atores e atrizes, e aí colocamos LGBT, gays, lésbicas, aí entra bissexuais, né? Não, me engano, vou me corrigir, era LGBTT, eram 3 T's, né? Eram gays, lésbicas, bissexuais, trans, travestis e transgênero. Aí, numa assembleia, em consenso, por que 3T? Bota só um que contempla os demais. E aí ficou GLBTT, ou melhor, T. As mulheres, não só as cis, mas nós mulheres, temos o direito também de ocupar. E por que gay? Por que só os homens? Então, numa assembleia em Brasília, foi com muita luta, conseguimos colocar as lésbicas primeiro lugar, né, na sigla. Aí ficou LGBT, que é atual. Quebrando até um pouco essa ideia de sociedade patriarcal. Né, patriarcal. Então, o feminismo também tem que estar nisso. Nós também temos que lutar, né, pelos nossos espaços. Então, mudou-se para LGBT, que é lésbica, gay, bissexuais e trans. Aí vem o mais, que contempla o intersexo, pan, queer e por aí vai. Eu queria depois ouvi-la de novo, a gente está terminando esse primeiro bloco. A gente está falando de diferentes grupos, né, que fazem parte dessa sigla, né? São diferentes especificidades, diferentes desafios que cada um desses grupos tem. Queria te ouvir depois do intervalo para falar sobre isso, tá bom? Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. É um instante só. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia. No programa de hoje, estamos conversando sobre os direitos da população LGBTI+. E no final do primeiro bloco, eu deixava uma pergunta para você, Rosana, sobre as especificidades que existem, né? A gente está falando de um movimento, mas de vários grupos diferentes dentro dessa população LGBTI+, e que imagino devam ter desafios, né, também específicos de cada um desses grupos. Sem dúvida alguma. É um desafio que vem, não é apenas no momento como poderia dizer, não é a propriedade apenas desse dia 28, né? Os nossos desafios é 365 dias, 24 horas por dia. A verdade é essa. Não é fácil você ser um LGBT e se assumir publicamente como LGBT, né? Eu vou logo no caso da empregabilidade, certo? Para você conseguir um emprego, as pessoas não te veem o teu profissional. Se você tem passabilidade, o que é passabilidade? É aquele LGBT que a pessoa não identifica como gay ou como lésbica, né? Uma lésbica feminina, um gay masculino. Então, o que acontece? Esse é fácil de conseguir emprego. Mas aquele gay afeminado, aquela lésbica que se veste como menino, tem uma rejeição. Você pode ter um currículo maravilhoso, né, com excelência, mas a partir do momento que o teu empregador te vê como LGBT, há aqueles que são sensíveis e entendem, respeitam, né, vão te respeitar como LGBT, a tua orientação sexual, a tua identidade de gênero tá pá disso daqui, eles veem o teu profissional. Mas a grande maioria fica fora do mercado por conta disso. Você conhece algum caso específico? Sim, eu já passei por isso. E foi extremamente constrangedor, né? Eu posso relatar aqui? Pode, claro. Bem, foi muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, e eu morava na Coab, num classificado eu fui procurar. Eu tenho certeza que muitos vão se identificar com uma situação dessa. Eu liguei para uma loja, a proprietária pediu para que eu fosse imediatamente para lá, da minha casa para a loja era 10 minutos. Eu me arrumei rapidamente e fui. Quando eu cheguei lá, ela me olhou dos pés à cabeça, com uma cara que já descreve tudo. Você é Rosana, desculpa, mas infelizmente acabou de ocupar o cargo. Eu, em 10 minutos. E fica muito claro, né? Não, estampado. Sim. Isso é uma violência que nós sofremos diariamente. E não só a nível de empregabilidade, mas um atendimento médico,
também atendimento educacional nas escolas, muito, isso acontece demais. Porque o que acontece, as pessoas falam assim, esse gay, ou essa mulher trans, esse trans, ele não ficou na escola porque não quis. Não é bem assim. Não é bem assim, né? E o que acontece é que nós sofremos muitas violências. E negações de direitos. Porque eu quero deixar bem claro a você que está nos assistindo que LGBT é um ser humano. Ele tem direito a todos os direitos que você tem também. De ter bom emprego, de ser um advogado, um juiz, um doutor, entendeu? Em todas as áreas. Nós temos o direito, sim. Somos capazes, competentes, somos excelentes profissionais. Só que as pessoas primeiro olham o estereótipo. Ele não olha a capacidade que tu pode ter. Muitos não são nem entrevistados quando vão, como se diz, tentar um emprego. Imediatamente são rejeitados. Não, você infelizmente não se enquadra. E há aquele também que, quando tem passabilidade, um LGBT quando ele tem passabilidade e está numa empresa, né? E esta empresa descobre que ele é um LGBT. Quando eu falo LGBT, está incluído em todas as letras, né? Aí o que acontece? Não demora muito, tem a rejeição dos colegas de trabalho, o tititi, né? Aquela rejeição de não querer estar perto, não querer... Aquela amizade dentro do setor de trabalho acaba. E o empregador, no caso o dono do departamento, o chefe do departamento, o dono da empresa, já vai te colocar na lista de corte. E pasmem vocês não, isso é mais rotineiro do que a gente possa imaginar. Agora, por que as pessoas ainda se preocupam com a orientação sexual, com a identidade de gênero dos outros? Fábio, isso é uma questão muito séria e muito importante, mas eu só queria fazer um comentário sobre isso que a Rosana falou, né? Porque essa exclusão do mercado de trabalho, né, ela leva, por exemplo, mulheres trans à prostituição. Né? Muitas mulheres trans à prostituição. E aí tem seu corpo sexualizado, né? E as pessoas que não são sensíveis a isso, são mulheres que não conseguiram oportunidade de emprego e têm que sobreviver. Então, elas são empurradas, na verdade, para a prostituição. Isso é muito sério, né? Ou então você coloca algumas identidades LGBTs no lugar de gueto. Por exemplo, é um homem gay, então ele vai ser o quê? Cabeleireiro, né? Então, são as profissões aceitáveis. A gente tem pessoas LGBTs, né? No direito, na comunicação. Doutores no esporte. Então, em vários lugares, né? Em vários lugares da nossa sociedade, com uma contribuição muito importante para a nossa cultura. Para a cultura, na literatura, na música, na política, na educação, pedagogos, exatamente, excelentes né? pedagogos. Por isso a importância do Dia do Orgulho, para a gente estar resgatando essa história, essa contribuição para a nossa cultura, né? Quanto à tua pergunta de por que a discriminação, né? A gente tem que lembrar que nossa sociedade é uma sociedade que se estrutura em hierarquias, né? Então, quem é que está, digamos, no topo da hierarquia, né? São os homens, né? Os homens brancos, heterossexuais, né? Então, tudo que não é branco já vai sofrer uma discriminação. Então, o branco e o negro. Tudo que não é homem, também. Então, as mulheres, se for uma mulher lésbica, pior ainda, né? Não é heterossexual, é gay, é lésbica, está fora do topo, fora desse padrão, né? E mais recentemente a gente fala em ser cis e em ser trans. Eu não sei se quem está em casa sabe exatamente o que é uma pessoa cis, né? Mas uma pessoa cis é alguém que foi identificado ao nascer como pertencendo a um sexo específico. Por exemplo, eu como mulher, você como homem, Betinho como homem, Rosana como mulher. A gente cresce compreendendo que a gente de fato faz parte daquele grupo, né? Então somos pessoas cis, né? E pessoa trans é quem é? Uma pessoa que, no seu desenvolvimento, ela compreende que ela não pertence àquela identidade. Então, aí é um outro foco de preconceito e discriminação. E é importante que a gente possa abrir nossos olhos, né, nossas perspectivas, porque o mundo é muito mais do que aquilo que a gente conhece, que a gente vê. Então, a gente herda uma tradição, que é uma tradição machista, uma tradição heterossexual, e a gente introjeta aquilo, a gente incorpora aquilo sem senso crítico, né?
por que, né, que ser heterossexual é superior a ser um homem gay, uma mulher lésbica, né? Por que ser homem é superior a ser mulher? E a gente tem que falar isso hoje, quando a gente está falando sobre orgulho LGBT, por quê? Né? Porque a gente tem uma luta das mulheres lésbicas muito grande. Então a gente tem duas frentes de luta, né? Muito grande. Lutar contra o machismo e lutar contra essa heteronormatividade, né? Essa situação dessas populações, ela se agrava, por exemplo, quando a gente está falando, Betinho, de um gay negro, de uma lésbica indígena. Isso se torna ainda mais complicado para essas populações? Muito. Só complementando, a gente vive numa sociedade, né, sexista, né, machista, LGBTfóbica, preconceituosa, discriminatória, aonde as minorias, né, elas sempre são ridicularizadas. E a população LGBT, ainda pior ainda, né? Não importa se você é o homem de toga, não importa se você é aquela travesti, né? Aquela mulher travesti negra, pobre, que vive lá no quilombo, que trabalha, que da roça, enfim, o preconceito é o mesmo. Apesar de ter uma diferença na questão da discriminação, né, porque as populações mais vulneráveis, esse preconceito ele chega de uma forma velada, ela chega de uma forma mais incisiva, né, porque as pessoas não se limitam em discriminar, em ridicularizar, né, pela forma como a pessoa se apresenta, né, do que daquelas pessoas que, né, são mais estudadas, que estão numa posição social mais adequada. Mas o preconceito é o mesmo, né? Porque se você é um jornalista de renome, mas você é gay, quando você vira as costas, olha aquele viadinho, né? Olha aquela sapatão ali, né? Quer dizer, então o preconceito é o mesmo, por conta, né, desse machismo, dessa LGBTfobia enraizada que a população, de um modo geral, traz. Então é preciso que o respeito ele seja mútuo, né? É preciso que respeitem a pessoa humana, né? O cidadão humano tenha esse respeito, tenha esse respeito da sociedade, para que realmente a pessoa possa de fato, né, ter essa visibilidade como pessoa. Não é porque eu sou um gay efeminado, né, ou eu sou um gay macho que não me apresento para a sociedade, né, como aquele estereotipo que as pessoas acham que todo gay, que todo LGBT tem que ter, né, que é a lésbica machuda, que é o gay efeminado, fresco, entendeu? Cheio de frescura, que eu não mereço o respeito das pessoas. Cada qual com seu cada qual. E é preciso que o respeito ele seja a base de tudo, para que as pessoas comecem a se enxergar como cidadãos de fato e de direito que são. E aproveitando o teu gancho, Betinho, empatia, você tem que ter empatia ao próximo, né? Infelizmente as pessoas têm essa mania de julgar. A partir do momento que você julga alguém, tem 10, 20 também te julgando pela tua forma de agir, pela tua forma que tu andas, né? Pela tua forma de se vestir e de se comportar. Então nós não devemos, infelizmente, isso é natural do ser humano, julgar as pessoas. Ah, ela é lésbica, machuda porque ela quer. Não, eu nasci lésbica. E me aceito como tal. Mas, infelizmente, há muitas pessoas, há muito dos nossos companheiros e companheiras que não se identificam por medo de ser expulso da família, de ser excluído na sociedade, na escola, na faculdade, na sua área de trabalho. E isso tem algo a ver demais com a saúde mental desse cidadão e dessa cidadã. Porque a partir do momento que você não tem saúde mental, você pode ter certeza que o resto tudinho está comprometido. Totalmente. Como você se veria, você de casa, se você não pudesse externar o que você é e ser feliz?
Porque nós não vivemos apenas para o trabalho. O trabalho é uma consequência de você ter uma vida confortável e poder ter uma vida digna, né? A felicidade ela é momentânea, mas a felicidade espiritual e mental, ela é fixa. Se você não estiver bem, você não consegue exercer bem o teu trabalho, você não vai conseguir passar energia positiva para o teu companheiro ou companheira. Então, nós LGBT, essa discriminação, essa LGBTfobia toda, mexe muito com o psicológico. Ah, isso é frescura, isso é besteira. Não, não é besteira. O maior índice de suicídios na população LGBT é por conta da saúde mental, que é abalada. Pense você, sendo pessoa deficiente, negro e LGBT, sendo idoso, LGBT e negro. A gente puxa os outros grupos negros, pessoas com deficiência, porque nós passamos por todos eles. Por todos eles. Né? O idoso, o que será de um idoso LGBT? Quais são as políticas públicas que o Estado tem para essa pessoa? O que vai ser dessa pessoa? Né? A gente não pode pegar um sujeito e simplesmente dizer assim, não, é velho, deixa pra lá. Não é assim. É com essas pessoas que nós aprendemos a ser o que nós somos, a ter os nossos valores. Respeito, é tão bom quando alguém chega e te respeita pelo teu trabalho, pela pessoa que você é. E por que não respeitar o próximo? Se o que tu veres em mim não te agrada, eu sou o que eu sou. Apenas respeite por o seu ser humano. Ponto final. Você não precisa me odiar pelo que eu sou. E muito menos eu te odiar pelo que você é. As coisas não devem ser assim. Isso é uma ignorância muito grande. Você odiar o outro porque é uma pessoa gorda. Uai, pergunta se é por conta de alguma doença. Pergunta se está precisando de uma ajuda. É tão mais confortável você odiar, criticar e rejeitar do que você chegar para a pessoa e Devane, o que você está precisando, amiga? Por que você está assim? O que está te faltando? Eu posso te ajudar? Mas isso não ocorre, porque é muito mais fácil e confortável você ignorar o outro e odiar, do que você amparar, respeitar, perguntar. Hoje você já perguntou para sua mãe, para alguém da sua família, o que está acontecendo, por que a pessoa está tão calada, por que a pessoa está tão hostil? Às vezes a saúde mental que está comprometida. E a gente só vê o nosso umbigo. Infelizmente, é assim que as coisas são. Obrigado, a gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Contraplano de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo os direitos da população LGBTI+. Os nossos convidados, coordenador de políticas LGBTI+, da SEDPOP, Alberto Lima, a defensora pública de defesa da população LGBTI+, Lindevânia Martins, e a representante do Fórum de ONGs LGBTI+, Rosana Lima. Bom, a gente começa esse terceiro bloco, um pouco em cima da fala da Rosana, que finalizou o bloco anterior, mas que a Lindevânia queria fazer uma fala, não, Lindevânia? Sim, a Rosana trouxe um ponto muito importante, que ela abordou a questão etária, né? Falou sobre os idosos, sobre os LGBTs mais velhos, né? E aí tem uma questão muito delicada, que é a questão da infância, da adolescência LGBTQ, da juventude LGBTQ, né? E aí a Rosana também falou o seguinte, eu nasci assim, né? Exato. Eu imaginei ela, menina, crescendo, né? Uma menina masculinizada, lésbica, né? Gostava de bola. Gostava de jogar bola com os meninos, né? E aí, Fábio, o primeiro local, né? Onde uma menina lésbica, um homem gay, né? Uma mulher trans, um homem trans sofre violência, infelizmente, é na sua casa, sim, na sua família. Então a gente tem vários casos no Maranhão, no Brasil, o mundo afora, de crianças, né, LGBTs, né, que por não serem aceitas, por serem discriminadas, né, elas são violentadas
no seu direito de crescer livremente, né, por pais que querem transformá-las, né, transformar uma menina masculinizada em mulher, ou transformar um menino que já mostra que ele tem, né, tendências afeminadas, transformar esse menino em homem. Então a gente tem casos de crianças que são, inclusive, chegam a morrer, são punidas, né, e chegam a morrer. E isso é muito sério, isso é muito grave, porque a família, o nosso lar, é o lugar onde a gente tem que receber o quê, né? Receber afeto, receber acolhimento. Então, se alguém em casa nos assiste agora e tem um filho, uma filha que é LGBT e tem um comportamento, né, que não mete acolhimento, que repense, né, essa relação. Então, assim, o mundo lá fora já é tão hostil contra um homem gay, contra um menino gay, contra uma menina lésbica, que tudo que ela não precisa é que seu pai também seja, que sua mãe também seja, que seus irmãos também sejam, tio, avô, né? Então a gente tem que criar uma cultura, de fato, de respeito, de acolhimento, e isso começa em casa. Começa com a nossa família que está nos assistindo agora. E aí a importância, Fábio, da gente ter esses espaços de informação e de debate como esse aqui da TV Assembleia. Importante que a gente possa falar sobre isso nas famílias, nas escolas, nas igrejas, porque isso é respeito a favor dos seres humanos. É muito sério, é muito grave, e uma sociedade que não respeita a população LGBT não respeita ninguém. É aquela história, né? Só para contribuir com a fala da Lidevânia, se você descobre que o seu filho ou sua filha é o LGBT, ele não vai deixar de ser seu filho. Você não pode deixar de amá-lo por conta disso. É um absurdo. Ah, mas eu não fui assim que eu criei esse menino vai ter que me dar neto. Ele pode te dar neto. Você não vai deixar de ser avô, avó, ele não vai deixar de ser teu irmão, o que você sempre brincou com ele. E o amor da família mexe muito, mexe demais. É como eu já tinha dito anteriormente, o maior índice de suicídios é por conta dessa rejeição, não só externamente, mas também internamente na família. Para você ter uma ideia, Fábio, infelizmente, o índice de estupros no lar em relação às mulheres lésbicas é gigante. Só que isso não é socializado, isso não vem à mídia, que é chamado estupro corretivo. Ah, mas eu nunca ouvi falar. Entra na internet que você vai ver, é assustador. E não é de pessoas desconhecidas. Ah, você não gosta de homem, pois eu vou te ensinar a gostar de homem. E o pai vai e estupra. Aí passa de mão em mão. Você já imaginou você ter que ser obrigado a comer, a vestir, a estar no local onde você não quer, que você não gosta? Imagine seu corpo ser violado por alguém que te criou. É um absurdo. É um absurdo. E eu não estou criando rosas aqui, não. É algo que existe e não é de agora. Então vamos repensar novamente. Olhe hoje para o seu filho, para o seu irmão, para o seu ente querido que é LGBT, que você sempre evita, e procure resgatar o amor que você tem por ele. Porque depois da morte é só terra. Não dá para dizer, chegar no caixão, me perdoa. Não, chega hoje, conversa, olha, isso não é da minha educação, é algo que eu não aceito, mas eu vou começar a te enxergar de outra forma. Como é que está a tua vida? Senta e conversa. Não é com surra, não é com expulsão, botando esse LGBT na rua, que você vai fazer com que ele se torne hétero. As coisas não são dessa forma. Nós nascemos, não é uma opção. Eu não optei ser lésbica, eu nasci lésbica. É diferente. Betinho não escolheu ser gay. Ah, hoje eu vou aqui no meu guarda-roupa, eu vou ser gay. Não, a gente escolhe um carro, uma casa, a gente escolhe até a pessoa que a gente vai paquerar, uma roupa, uma comida. Não é opção ser LGBT. Nós nascemos assim. Eu queria aproveitar esse terceiro bloco para que a gente também pudesse falar de cada uma das entidades, organizações que vocês representam, qual o papel que ela faz em termos de política, monitoramento, acompanhamento das populações LGBT. Começando com você, Betinho.
Tá, hoje a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, ela coordena a política estadual LGBT, né, ao longo desses anos todos, desde 2015, na reestruturação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, a gente tem trabalhado essa questão do empoderamento político das organizações não governamentais, né, tem levado esse empoderamento também para as gestões públicas municipal, né, a nível de Estado. Hoje a gente tem 8 municípios que estão trabalhando a questão dos seus planos municipais de política pública LGBT, porque se faz necessário, né, essa política ser visibilizada dos municípios para que essas pessoas de fato realmente tenham, né, oportunidades, né, de estarem inseridos nos vários programas que os municípios ofertam como Estado. Hoje nós temos em andamento o Plano Estadual de Políticas Públicas, que já se encontra na Casa Civil para que o governador decrete, né, esse plano ele abrange 15 secretarias de Estado, né, para que quando ele seja sancionado pelo governador, as secretarias coloquem nos seus PPAs aquelas ações voltadas para o segmento LGBT. Né. Nós temos hoje o plano de empregabilidade também, que é um plano que ele já se encontra, né, na Casa Civil pela Secretaria de Trabalho e Renda, para que realmente, de fato, o Estado ele comece a visibilizar essa população como cidadãos de direito que tem que estar inseridos no mercado de trabalho. Nós temos hoje, que já foi decretado há umas 3 semanas atrás, se eu não me engano, é isso, Rosana? O plano da saúde integral da população LGBT, né, que nessa atual administração do Dr. Tiago, ele já sancionou, o governador, aliás, ele já encaminhou, o governador sancionou, que hoje a gente está criando um grupo de trabalho para trabalhar essa questão da saúde integral da população LGBT, porque se você não sabe, hoje a gente precisa ter um tratamento humanizado para essa população quando ela chega nas UBS, nos hospitais macro-regionais. Hoje nós temos um ambulatório no Estado que faz esse acompanhamento do processo transexualizador, que é para que as pessoas travestis, transexuais e homens trans não façam sua hormonização de uma maneira aleatória. Nós temos uma iniciativa que é do Hospital Universitário, né, de profissionais do Hospital Universitário também, que tem esse projeto. Hoje a gente conta com 2 ambulatórios a nível do Estado, para que faça esse acompanhamento, mas a gente precisa expandir, né, porque o Estado ele tem 217 municípios, então a gente precisa expandir. É preciso que os profissionais da saúde entendam que quando chegar uma mulher lésbica, uma travesti, um homem gay, né, ele tem um tratamento adequado e digno, né, que não sejam pessoas diferenciadas e que não sejam acolhidos. Então hoje nós temos um núcleo dentro da Defensoria que atende mulheres e população LGBT, já entrei na seara de Lindevânia, né? Vamos inclusive ouvi-la, Lindevânia. Né? Então, assim, a gente já tem muitos avanços, muita conquista, que hoje a gente trabalha essa questão. Hoje a gente, fazendo um apanhado aqui geral, hoje a gente tem esse trabalho organizado já em 88 municípios a nível de Estado, levando esse empoderamento, né, essa sensibilização, porque é preciso que o gestor seja acessível, né? Apesar de ele ter que garantir, mas ele também tem que ter essa acessibilidade de olhar esse segmento como população realmente de fato de direito. Vou passar para minhas amigas. Lindevânia, por favor, Defensoria. Obrigada. Fábio, a Defensoria, ela criou no ano de 2011, então já são 12 anos, né? O núcleo específico que vai trabalhar só com mulheres e população LGBTQIA+. Tá? Esse núcleo fica aqui na capital, na Casa da Mulher Brasileira, ali perto do São Luís Shopping, aqui em São Luís. Um local bem fácil, que funciona das 18 horas
até às 5 da tarde de modo ininterrupto, né? Mas, assim, a Defensoria, ela presta atendimento à população LGBTQIA+, no Maranhão inteiro. Onde há Defensoria Pública, onde há o núcleo nosso, há atendimento à população LGBTQIA+, né? Se há um núcleo específico como o da saúde, também fazemos ações articuladas. Então, a Defensoria, ela faz o que em relação à população LGBTQIA+, né? Então, a gente presta atendimento individual, orientação jurídica, a gente acompanha demandas, né? Inclusive eu falava com a Rosana mais cedo que a gente tem umas demandas, né? Que são demandas mais recentes, nós não tínhamos antes, de mulheres lésbicas que querem, né? Realizar exatamente a maternidade. Então foram mulheres que fizeram um procedimento de inseminação caseira, que não tem, digamos, uma previsão legal de como é que vai se dar depois o registro da criança, e nos procura para a gente poder fazer esses acertos legais, né? Nós também atuamos muito fortemente com a população trans, né? Nós somos pioneiros no mutirão de retificação de nome e de gênero. É um trabalho que a gente faz todo dia, na verdade, de segunda a sexta, mas a gente prepara os mutirões como forma de intensificação e divulgação do serviço. Então, a gente faz esses serviços tanto aqui em São Luís quanto também no interior. Fizemos já em Caxias, fizemos em Imperatriz, em Bacabal, em Pinheiro. É um atendimento que nos orgulha muito, porque gera um impacto na vida das pessoas muito significativo. Betinho já acompanhou, Rosa também já acompanhou. Então, a gente tem casos de mulheres trans, né, que elas deixaram até dia uma consulta médica, porque foram chamadas pelo nome registral e envergonhadas, levantaram, foram embora e não ficaram, né, para poder ter aquele serviço. A gente faz esse trabalho judicial, também o extrajudicial, também a gente também faz uma coisa que eu acho de muito importante, né, que são as ações educativas. A gente vai para as comunidades para falar sobre respeito e sobre dignidade LGBTQIA+, também para informar. Então, você é uma pessoa LGBT, você sabe quais são os seus direitos, né? Como acessar, onde procurar. Aconteceu isso com você, você sabe o que isso significa. Então, a gente chegou aí a locais no interior, por exemplo, em que nunca tinha tido nenhum tipo de evento LGBT. Cidades muito pequenas, né, em que a gente fez capacitação, e pela primeira vez as pessoas ouviram falar sobre direitos LGBT. Eu quero fazer um relato, Fábio, que eu acho muito curioso, porque eu estive numa cidade aqui do interior. Vou dar um minutinho para esse relato, para a gente ainda ouvir a Rosana. E era um senhorzinho de uns 80 anos de idade. Ele chegou para mim, depois falou assim para mim: doutora, olha, eu queria falar para a senhora que eu era uma pessoa homofóbica, mas agora, após a palestra, eu não sou mais. E a gente vê que é possível mudar e é possível se construir uma cultura de respeito. Peço desculpa ao Betinho e à Lindevânia, mas é porque o tempo a gente precisa cumprir pelo menos ali pertinho dos 15 minutos cada bloco. Rosana, por favor. Bem, o fórum ele existe há, se não me engano, há mais de 20 anos, né? Somos compostos por 4 pessoas. Eu estou na cadeira de lésbica, né? As 4 letrinhas, LGBT. São 4 coordenadores, temos as nossas filiadas que chegam a quase 35 filiadas, nós estamos tentando expandir. Quem são essas filiadas? São grupos organizados nos seus municípios, diversos municípios, né, que lutam pelas políticas públicas, mas Mandurinha só não faz verão, então tem que ter uma instância maior aqui na capital, justamente para... juntamente com o coordenador, que é a Sede Pop, que é o grande pai e mãe desse movimento todo, né? Que sempre nos ajudou, sempre nos orientou, sempre foi parceiro, juntamente com o Conselho Estadual LGBT. Nós temos o Conselho, nós não somos aleatórios, somos extremamente politizados e também organizados. E o que faz o fórum? Ele vai justamente captar, juntamente com a Sede Pop, ou sozinho, o fórum vai até a secretaria, averiguar que tipos de políticas públicas existe para essa população. Caso não tenha, a gente não vai estar enfeitando, nem criando unicórnio com lantejoulas, mas sim, a gente vai propor aquela parceria. Se tem políticas públicas voltadas para as pessoas negras e isso nos contempla, a gente constrói juntamente com essa secretaria para incluir a população LGBT. E também levamos propostas, porque nada melhor do que você chegar a um órgão público e propor
porque o gestor ele não é obrigado a saber o que a população LGBT precisa. Muitos são extremamente sensíveis e entendem isso, outros não. Pasme você, Fábio, o fórum, o trabalho do fórum é muito árduo. É muito árduo. Porque quando a gente chega até a secretaria, os senhores gestores e gestoras da Secretaria do Estado nos recebam. Não nos cozinhe, não. Porque nós precisamos avançar. Porque o nosso governador, ele é sensível à causa, à nossa causa. Nós não somos pessoas nem aberrações, precisamos de políticas públicas que são tão simples. Não são coisas assim, mas isso não vai dar aqui. Sim, a política, meu gestor, que você tem na sua secretaria vai nos contemplar. É só apenas alguns ajustes. Na Secretaria Pública, SSP que nós fomos, juntamente com a sede POP, né? O que nós queremos é um atendimento mais humanizado na hora da abordagem, um LGBT. Na SETS, empregabilidade e renda. Na educação, na SEDUC, que nós ainda vamos, nos aguarde. Dá logo recado, né? E o que acontece? O fórum, ele existe para que criar, amparar e empoderar as instituições a nível Estado. As 217 municípios, a gente vai chegar lá. E mais uma coisa bem aí, quero agradecer, né, à TV Assembleia, em nome do Fábio, a esta casa por ter nos convidado. Esse aqui é um momento importantíssimo. Eu até vou fazer uma provocação a você, Fábio, e a TV Assembleia. Vamos marcar um outro momento. Não precisa ser apenas por conta do dia 28 de julho. A gente tem muito a discutir. Você viu aqui que essa mesa não a gente tentou puxar vários, mas o tempo realmente tem que ser respeitado. Mas a nossa ansiedade, a nossa sede, a nossa necessidade é imensa. Imensa. E nós precisamos discutir, sim. Né? E que as outras emissoras também nos chamem para um diálogo, porque aqui não foi apenas uma entrevista, mas eu me senti extremamente acolhida, porque foi um bate-papo. Né? Obrigada por você ter nos deixado à vontade de falar de fato tudo que... O que tem aqui foi apenas a ponta do iceberg, porque tem muito mais coisas para nós discutirmos. Nós é que agradecemos imensamente, tenho certeza que para quem está trabalhando aqui nesse momento também foi um momento de aprendizado também, né? Como tem que ser todo o debate, né? Da gente também compreender, da gente entender as especificidades de cada diálogo, e fica assim essa promessa aqui no Contraplano e também em outros programas que a gente tem para a gente voltar a discutir a questão dos direitos das populações LGBTI+. Obrigado. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.